paz do Senhor, graça e paz. Mais uma manhã neste Café com Reflexão. E ontem eu trouxe para vocês alguma coisa sobre a igreja mesmo, falando acerca da igreja como instituição e ainda propondo que igreja somos nós. E dando continuidade a esta fala de ontem ainda, eu quero continuar lendo a mesma referência. É Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma outra questãozinha também, quando a gente fala de igreja, e que muitos de nós caímos em contradição ou no erro, é que por esta referência lida, a compreensão que nós temos, mais ou menos, se pudéssemos explicar, seria que a igreja está aqui, as portas da igreja estão fechadas e há uma militância muito grande do inferno tentando arrebentar ou destruir ou abrir ou arrombar as portas da igreja para entrar na igreja e tentar causar algum tipo de prejuízo ou para tentar causar algum tipo de dano também na igreja. Só que quando Jesus está falando isso daqui, ele está falando totalmente o oposto. Ele está falando que a igreja ela tem uma função fundamental também. Ainda a compreensão de igreja, povo de Deus, e portas do inferno e portas da igreja, não é que o inferno está batendo contra a igreja ou batendo contra as portas da igreja, tentando arrombá-la e adentrar para causar prejuízos, mas é totalmente o oposto. É a igreja que está enfraquecendo as estruturas do inferno. Salmista, no Salmo 24, ele estava falando: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E continua propondo: quem é o Rei da Glória? Afirmando ser este Rei da Glória, próprio Jesus que triunfou na morte. E quando a gente compreende este salmo ainda em relação à igreja, não é o inferno que está batendo a porta da igreja. Muitos crentes trazem isto e muitos crentes são fadigados e trazem mais uma postura de pavor, de agonia, de pânico, do que de consciência, de liberdade, de plenitude, de prazer, de gozo, de contentamento, porque traz esta aflição contínua. E se eu fizer isto, o diabo me pega. Se eu fizer isto, o diabo me pega. Eu tenho que estar constante vigilância, porque o diabo ele está batendo nas portas, e se ele arrombar as portas, ele de alguma forma causa prejuízo em minha vida. E a Bíblia ela não está falando isto. Jesus ele não está falando isto. A proposta de Jesus é totalmente o oposto. Quando o crente compreende que a igreja é militante e que a igreja ela tem uma dinâmica, ou ela tem um fim específico que é de fato manifestar o reino de Deus, significa então que é a igreja que está rompendo com as portas do inferno. Hoje, muitas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno e pouco a igreja tem feito por isto, senão que a igreja tem proposto o seu programa, ou o programa da sua instituição, ou o programa daquilo que supostamente é uma agenda pastoral. Mas quando a gente olha para a igreja, esta igreja, reino de Deus, esta igreja militante, esta igreja que tem por função proclamar o reino de Deus, sobretudo temos que compreender que esta igreja é que está tentando, e não é tentando, mas ela está enfraquecendo as estruturas do inferno. Ainda Mateus fala sobre isto, fala de Jesus no Evangelho de Mateus, e posteriormente Paulo está falando sobre isto também, e quando ele fala que ele está falando para os romanos, então já não é mais para nós, com certeza isto já se cumpriu também, é que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés.
E se compreendermos que de fato a igreja ela é triunfante, a igreja é militante, ela é triunfante, esta igreja é universal enquanto igreja reino de Deus, esta igreja é local enquanto a igreja é instituição, no bairro, no setor, não é? No local da sua localização ou do seu prédio edificado. Mas esta igreja ela tem mais relevância quando universal, quando militante, quando então a igreja é relevante. E a relevância da igreja, do ponto de vista de Jesus, é ser sal e luz. A função da igreja, a importância da igreja, do ponto de vista de Jesus, é esta que enfraquece toda a estrutura do inferno, que mina a estrutura do inferno para não deixar pessoas caminharem a passos largos para o inferno. E assim, se compreendermos isto, a gente vai perceber que a igreja ela tem uma função aqui: manifestar a glória de Deus, enfraquecer as estruturas do inferno. Manifestar a glória de Deus, enfraquecer as estruturas do inferno. E quando você consegue pegar alguém que estava totalmente condicionado ao inferno e consegue resgatá-lo dali, mediante a pregação do Evangelho da Paz, então você está cumprindo o papel da igreja, você está fielmente compreendendo que a função da igreja é, de fato, enfraquecer as estruturas do inferno na face da terra. O Senhor não te chamou para temer Satanás, mas o Senhor já te fez vencedor, mais do que vencedor. Paulo está falando, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então a compreensão é totalmente oposta. Você é que causa pânico no inferno, é você que causa pânico para a compreensão de Satanás, é você que causa pânico para toda a estrutura bem arquitetada que a gente chama de principados, potestades, dominadores dos ares, espíritos da maldade. Você foi constituído para aterrorizar essa corja satânica, esta estrutura satânica, esta estrutura diabólica, esta estrutura do inferno que tenta e que sempre está logrando êxito, arrastando pessoas, criando sistemas, criando invencionices, padronizando culturas, padronizando estruturas. Então hoje a gente vê pelos noticiários, pela rede televisada, mesmo pela sequência de muitos aspectos, seja político, seja religioso, seja mesmo de ideologia, o inferno tentando prevalecer contra esta gente, contra este povo, mas a igreja ela não está tentando, ela tem que estar prevalecendo, porque a cabeça da igreja, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus, e se o cabeça da igreja é o Senhor Jesus, é porque no corpo da igreja tem vida, tem direção, tem argumento para prevalecer e para romper com todos os grilhões de Satanás e para enfraquecer as estruturas do inferno, enquanto o inferno ainda na face da terra. E aqueles que você tiver capacidade de alcançar para falar do amor de Jesus e resgatá-los do inferno, ainda é tempo oportuno, ainda se tem oportunidade. Quero deixar esta reflexão para você, fechando esta proposta de Mateus 16, 17 e 18, que eu comecei a falar ontem, que a igreja é você, e como igreja, constituído como igreja, a sua relevância, ela só acontece quando de fato você está enfraquecendo as estruturas do inferno. Você já foi santificado para isso, você já foi ungido para isso, você já foi capacitado para isto, você já é nova criatura para isto. Então, esta questão pânico, quem tem que ter pânico? Você como igreja ou o inferno como inferno? O inferno como inferno. Quem deve ter pânico? Você ou Satanás? Quem deve ter pânico? Você ou os demônios que intentam contra a vida da humanidade? Então a resposta, sempre Satanás, sempre as trevas, sempre o inferno, é que deve ter pânico da estrutura da igreja, que é militante, que é triunfante na face da terra e que está aí sim, com a proposta de resgatar, de tirar das garras de Satanás aqueles que estão perecendo para a vida eterna. Então quero deixar essa reflexão para você. Mais uma vez, beijo no coração, fique na paz e que esta mensagem possa falar profundamente ao seu coração nesta quarta-feira. Deus vos abençoe.